Pode ir. Tá, então o paratormônio a gente viu que ele tem três funções basicamente. Na verdade, sim, três sistemas que ele vai atuar. Vai ser nos ossos, no rim e indiretamente no intestino. Então, o primeiro que acho legal falar dos ossos, entender que ele atua regulando basicamente a remodelagem dos ossos. Então, o quanto que ele vai estar mineralizado, o quanto que ele não vai estar. Então, ele sempre faz essa ciclagem do tecido ósseo, da matriz óssea. Então, entender aqui, por exemplo, sempre quando ele vai atuar, o paratormônio, ele vai atuar diretamente nos osteoblastos. Então, o osteoclasto, ignora ele. Ele só vai atuar, no processo, só que como por intermédio dos osteoblastos. Então, eles que possuem os receptores aqui do paratormônio, que é o PTH1R ou PTHR1, tanto faz. E aí, quando ele é estimulado, ele está acoplado à proteína GS, e na proteína GS ele vai levar toda aquela produção da MP5, que vai ativar o PKA, e a PKA, quando ela atuar no núcleo dos osteoblastos, ele vai induzir a produção do RANQ-L. O RANQ-L, ele é como se fosse uma citocina, ele é um mensageiro, ele vai ser liberado justamente para atuar nos pré-osteoclastos, que eles estão como se fosse na forma dele imatura ainda, inativa. Boa tarde. É bom que a gente está registrando tudo. Boa Tá tarde. tudo filmado, tá? Depois desse... Então, só para entender, por exemplo, o que é um osteoclasto? O osteoclasto é basicamente uma célula, tecido ósseo, que ela vai estar responsável ali para meio que consumir a matriz óssea ali e a partir disso daí conseguir fazer essa restituição do tecido. Só que ela é originada a partir de monócitos. Então os monócitos eles vão se diferenciar, então são monócitos que são produzidos pela medula óssea e direcionados justamente para eles se diferenciarem em osteoclastos. E é como se fosse tipo um grande macrófago que ele vai liberando, por exemplo, ácido, vai liberando algumas enzimas que vão digerindo toda aquela matriz óssea para conseguir liberar o cálcio, o fosfato. Então o que vai acontecer é que eles ficam nessa forma aqui nativa, que é o pré-osteoclasto, só que quando o paratormônio ele envia um sinal aqui para o osteoblasto ele manda esse RANQ-L, essa mensagem para o osteoclasto, avisando para ele se diferenciar. Então aí aqui no pré-osteoclasto ele vai ter um receptor RANQ, que aí ele vai receber esse RANQ-L, que é um RANQ ligante, então ele vai se ligar aqui e aí ele se diferencia. Aí ele vai virar de fato um osteoclasto ativo. E aí quando ele está na forma ativa dele, aí sim ele vai executar a função definitiva dele, que é fazer essa quebra assim, da matriz óssea. E ele vai fazer isso de duas formas. Uma vai ser por meio de bombas de hidrogênio, que aí ele vai liberar ácido, basicamente ele vai liberar ácido ali no meio extracelular, que é onde está a matriz óssea. Então é como se você tivesse o osteoblasto aqui, um osteoclasto aqui, e tudo em volta aqui é matriz óssea. Então ele vai liberando esse ácido, porque o ácido ele vai dissolver a matriz óssea. Então quando ele dissolve ela, e aí junto ele vai jogando essa catepsina K, que é uma protease, então ele vai jogando justamente para quebrar o colágeno do tipo 1 que está ali na matriz óssea, que é o que está estruturando aquilo. Então ele vai liberando esses dois, ele vai quebrando a hidroxapatita, que é a forma do cristal, dos cristais de minerais que tem ali no osso, que é o que mantém de fato o osso rígido. E o colágeno ele mantém a estrutura. Então, por exemplo, se você tiver um osso, e sei lá, você coloca o osso num vinagre, que é um ácido, e você deixa um tempo ali, depois você tira ele desse ácido, você vê que o osso ele vai estar mole. Justamente por quê? Porque o ácido ele dissolveu os minerais ali, a hidroxapatita, e ela dissolvendo, ela vai perder essa característica rígida do osso. Então, esse é o mesmo papel que o osteoclasto faz. Ele joga ácido mais algumas peptidase ali para quebrar o colágeno. E nisso daí ele vai quebrando a hidroxapatita e o colágeno. E a partir disso daí ele vai liberando cálcio, fosfato, que aí ele vai cair na circulação sanguínea e vai ser redistribuído para o corpo. Então a principal função do paratormônio nesse processo é você conseguir aumentar a calcemia. E aí no osso ele vai fazer isso
a partir da ativação do osteoblasto, que vai mandar esse sinal para o osteoclasto, e o osteoclasto, enfim, vai conseguir fazer essa quebra da hidroxiapatita, que é a forma mineral do osso, e liberar esses minerais para a corrente sanguínea, que é o cálcio e o fosfato. Então, aqui já dá para ver que uma das consequências da atuação do paratormônio no osso é que você não vai aumentar só o cálcio, você vai aumentar também o fosfato. Então, para conseguir regular isso, e aí a gente vai tipo no rim, que aí vai ver o processo de como que ele compensa esse fosfato que ele está aumentando. Então, o cálcio, beleza, ele conseguiu atingir o objetivo, só que aí o fosfato já é como se fosse um colateral. Então, aí ele vai ter que compensar isso lá no rim. Então, aqui é do paratormônio. E aí eu coloquei também, já para conseguir juntar, como que a vitamina D ela vai atuar nesse processo. Então, ela basicamente vai atuar da mesma forma. Ela entra aqui nos osteoblastos, aí vão ter receptores aqui para vitamina D, que é o VDR, e quando ele se acopla, ela leva a produção de várias proteínas, de substâncias que vão compor a matriz óssea. Então, a vitamina D, diferente do PTH, ela estimula a produção da matriz óssea, enquanto o PTH ele faz o contrário, ele faz essa reabsorção óssea, que é quando você vai quebrando a matriz óssea para reabsorver os minerais dela. E só para fechar, eu coloquei 2 pontos que eu achei interessante a gente saber, que quando você tem, por exemplo, níveis crônicos de PTH elevado, ou seja, por exemplo, você tem uma hiperparatireoidismo primário, por exemplo, que aí, por exemplo, suas paratireoides vão produzindo muito paratormônio, você vai ter um nível elevado crônico. Então você vai estar muito tempo com esses níveis elevados. E quando está assim, você vai ativar essa via clássica que a gente estava vendo, que é que você vai estar liberando muito RANQ-L, e esse RANQ-L vai estar levando a quebra da matriz óssea. Então os seus ossos vão ficando fracos, que aí geralmente vai levar a osteoporose e todas essas síndromes, esses sinais de quando você está com o osso enfraquecido. Agora, quando isso aqui, por exemplo, digamos que uma pessoa com raquitismo, igual do nosso problema, ela está com essa via aqui muito ativada. Então o osso dela está sendo muito degradado, a matriz óssea. E aí qual que é uma forma que geralmente você faz o tratamento para a osteoporose? É utilizar o PTH intermitente. Ou seja, você vai pegar, por exemplo, esse paratormônio e, por exemplo, uma vez por dia você dá uma dose para a pessoa. Uma vez por dia. Porque quando ele está em forma intermitente, tipo aguda só, essas doses diárias, ele vai levar a produção de osteoprotegerina, que é uma proteína que ela vai atuar inibindo o RANQ-L. Então, quando ela é produzida, que geralmente o osteoblasto ele faz a liberação de proteínas como essa daqui, elas vão estar sempre inibindo o RANQ-L para evitar com que os osteoclastos eles comecem a trabalhar demais. Então, isso aqui é uma forma protetiva que o osteoblasto tem para conseguir regular todo esse processo de consumação da matriz óssea. Então, isso daqui é muito usado em formas terapêuticas, como fármacos mesmo, que aí eles lançam, tipo, você ingere um análogo de PTH, que aí ele vai sempre tendo esse pico que vai levando a produção dessa proteína que vai inibir o RANQ-L. Então, inibindo ele, então o consumo do osso ele meio que vai ser bem diminuído, entendeu? Então, só para entender que tem essas 2 formas de regulação no osso.